Lotado. Ó, Emanuel, o primeiro a chegar aqui na sala. Chegou essa barba, você tá amando, né? Tô. Isabelle, Leni, Alisson, todo mundo sejam bem-vindos. Creio que o nosso estudo hoje vai ser bem direto, bem sucinto, amém? Para que a gente possa estar, de fato, aproveitando o nosso tempo, né? A Leni acenando. E acho que quanto mais direto eu for, talvez mais proveitoso seja, na verdade, para quem tá aqui com a gente. Vou esperar só 2 minutinhos, tá? Pra gente estar começando. Então, quem puder e já estiver aí, for de fato ficar, já puder ir orando, já puder ir intercedendo, já puder ir liberando graça sobre essa live, sobre a minha vida, a vida de quem vai entrar, já pode começar, amém? Já vão aí nesse espírito de intercessão. Glória a Deus. Hoje a gente vai fazer algo que na verdade eu sempre prezei por fazer muito, mas por conta do sistema, na verdade, a nossa liturgia já ser muito moldada, as pessoas já estarem muito moldadas, acostumadas a ser assim, acabou que eu nunca fiz. E o que é? A palavra sempre vir primeiro, né? Eu acho que vocês já viram falando isso em algum culto. Hoje a nossa geração ela é muito acostumada a louvor, né? Ela é muito carismática, a gente gosta do louvor. De fato, o louvor mexe com a nossa alma, mexe com nossos sentimentos. Então, a gente tem hoje um pensamento errôneo, né? Muitas pessoas de tipo assim, não vou poder passar 1, 2 horas na igreja, eu vou somente pro momento do louvor. Eu quero ir só pro louvor, na hora da palavra eu vou pro meu compromisso. E na verdade, esse movimento carismático que trouxe o louvor para dentro da igreja é bem recente. Antes disso, metade do século XIX, 18, 17, toda a história da igreja, na verdade, a palavra sempre vinha primeiro. É isso aí, Ítalo. A palavra sempre vinha primeiro. Por quê? Para quando a gente chegasse na hora do louvor, quando a gente chegasse de fato na hora do culto e fosse adorar ao nosso Deus, a gente sabia o que estávamos adorando, né? Nós conhecíamos de fato aquele que é digno de receber nosso louvor. A gente só pode adorar quem de fato nós conhecemos. Então por isso que a ordem acaba que hoje na igreja eu creio ela ser um pouco invertida, né? Primeiro o louvor, depois a palavra. Não acho que isso fosse de fato e aí, Madinha, acreditar mesmo, e aí, Nak, como deveria ser nosso culto, deveria ser primeiro palavra e depois o louvor, para de fato a gente adorar e se chegar ao nosso Deus como Ele de fato quer que nós nos acheguemos. Adorinha, amém? Que horas são, minha secretária? 3 e 4. Obrigado. Vai dar 3 e 4, 3 e 5. Então vamos estar começando. E Andrezão, como é que estão as coisas aqui? Aqui não, né? Aí em Portugal. Muita graça sobre a vida de vocês, meu irmão. Eu sei que vocês estão em quarentena há mais tempo e eu sei que é meio perturbador, na verdade, depois de um bom tempo. Então hoje, o que é que a gente vai estar estudando, né? Para que quando a gente chegar no culto, hoje, para quem não sabe, nosso culto vai acontecer normalmente às 18h30, amém? Então por que a gente marcou o estudo hoje para as 3 horas? Para que a igreja, quando chegar às 18h30, vai ter o louvorzinho, vai ter depois uma palavra, mas quando chegar no louvor, a gente vai saber quem nós estamos adorando, né? O nosso Deus é quem nós estamos conhecendo. Então hoje, de fato, vai ser a liturgia que eu, de fato, aprovo. E nada mais justo do que a gente começar com o assunto, né? Para chegar ao culto bem direitinho, com esse entendimento a respeito da graça. Graça. Eu creio que tem sido um tema muito usado no meio do povo de Deus, né? Vários pastores, pregadores, líderes de PG, enfim, principalmente a partir dos anos 2000, começou muito, de fato, a se pregar a respeito de graça. Graça aqui, graça acolá, graça, enfim. E acabou que quando, de fato, a gente começa a conversar muito, um assunto entra muito em evidência, você começa a ver vários pontos de vista e as pessoas acabam se perdendo. E, de fato, é o que acontece no meio do corpo de Deus, né? Muitos de nós não sabemos o que a graça significa em sua plenitude. Nós não entendemos, e porque não entendemos, nós não usufruímos o que, de fato, é a graça na nossa vida.
Amém? Então, se eu fosse perguntar, eu creio que vai ter mais ou menos 18, 16 pessoas que vão ficar aqui na live durante esses 40, meia hora, 40 minutos, não sei, uma hora. Se eu fosse perguntar para todos vocês, e essa pesquisa já aconteceu em meio aos cristãos dos Estados Unidos, aos novos convertidos nos Estados Unidos, o que é graça, né? Se eu fosse perguntar para vocês, podem botar aí embaixo, tá? O que é graça para vocês? Quais são as primeiras coisas que vocês se lembram ao ouvir a minha pergunta? O que é graça? Provavelmente a maioria vai responder o quê? Graça é o quê? Salvação. Graça é o quê? É perdão. Graça é um favor imerecido, né? Foi assim que os novos convertidos, os nascidos de novo nos Estados Unidos, assim responderam. 98% deles responderam essas três expressões, como a Isadora está botando, favor imerecido, né? O Alisson também, favor imerecido. Aí vem o Ítalo querendo mostrar que está mais avançado. Graça é capacitação, né? O que mais? Mas, resumo da história. Quando essa pesquisa foi feita, eu não vou conseguir tirar a porcentagem aqui no meio de vocês, mas quando essa pesquisa foi feita, 98% dos americanos responderam exatamente uma dessas três. Somente 2% responderam que de fato graça é uma capacitação que vem do alto, é ser revestido da natureza divina, é ser de fato empoderado pela natureza que vem do Senhor. Por que somente 2% responderam? Porque a maioria não entende a graça. E por não entender a graça, tá rindo aí? E por não entender a graça, acaba que não pode usufruí-la. Amém? Então vamos lá. Oi, Beatriz. Graça. Leu aqui o último comentário do André. A graça tem como objetivo nos introduzir no governo, nos capacitar para experimentar o governo de Deus sobre nós. Exatamente, profundo, né? Mas de fato, para a gente entender graça, tem que ser uma construção de pensamento. Não é porque 98% responderam uma dessas três que eles estão errados. Na verdade, estão completamente corretos. Graça é o quê? Salvação. Graça é perdão de pecados. Graça é sim favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim nós recebemos sem merecer nada. Não há nada que a gente possa fazer que a gente venha alcançar a salvação. Não há nada o que tão bom nós possamos nos achar que é digno de recebermos o amor do Senhor, né? Até porque essa nossa incapacidade de sermos bons por nós mesmos levou o nosso Senhor a morrer na cruz. Então não adianta a gente de fato achar que nós temos ou somos alguma coisa. Não, nós somos e temos somente se estamos no Senhor. Mas de fato, graça ele é a favor merecido que foi feito através da cruz. Por isso que a maioria dos pregadores às vezes se perdem um pouco ou se concentram muito e acabam perdendo um pouco o equilíbrio. Mas a cruz é o antes e o depois da história da humanidade. A cruz é o antes e o depois da nossa história. Porque como diz a palavra em Efésios, e o Pedro está falando aqui, porque a salvação não é por obras. Não adianta você dar milhões de esmolas aos necessitados, né? Não adianta você ser o cara mais caridoso do mundo e fazer milhares de obras beneficentes. Se não houver a graça de Cristo na sua vida, você não é salvo. Eu sempre gosto de falar isso no estudo de Romanos, né? A média que o Senhor colocou para que a gente possa ser salvo. Você se lembrou no seu colégio, né? No seu colégio, para tu passar adiante, tu tinha que tirar provavelmente um 7. O cara que tirou 6.9 e tirou 0.5, os dois iam para a sala de ré, ser reprovado juntos. Não tinha comparação. A questão qual é? A média que o Senhor botou para que a gente pudesse ser salvo é a média nota 10. Nota 10. Ou seja, aquele cara que se acha muito bom, que se acha muito valoroso, que de fato, olha só como eu sou legalzão, mas é um 9.8, cara, ele não passa na média do Senhor junto com aquele que tirou 1, 2, 3, 4, aquelas pessoas ruins que são assaltantes, assassinos, tudo. Não adianta, porque não tem uma pessoa que consiga ser bom por si mesma. E por que a média é 10? Na verdade, por nós mesmos, nós não conseguimos ter essa média 10. Mas o sangue de Cristo em nós é que a gente consegue ter essa média 10.
Amém? É o sangue dele, é a vida dele na nossa vida que nos faz tirar o 10. Por quê? Porque quando agora Deus olha pra gente, olha pra Ronaldo, olha pro pessoal que tá entrando aqui na live, está na live, ele não vê mais a nós. Quando ele olha pra mim, ele não vê o Roberto. Porque se ele visse o Roberto, ele podia ver o 9.8, um 2, um 3, não interessa. Mas quando ele olha pro Roberto, ele vê agora quem? O sangue de Cristo. Ele vê o sangue do filho dele. E porque ele vê o sangue do filho dele, ele diz, cara, esse tirou 10. Por isso que salvação é somente por meio de Cristo, nunca por si só. Amém? Sempre é por meio de Cristo. Por isso que Cristo não poderia ter pecado. Porque se Cristo houvesse pecado, se fosse achado pecado nele, ele jamais seria capaz de nos justificar com a nota 10. Então, se Cristo houvesse pecado e Deus, quando olhasse para mim, visse Cristo em mim, ele não teria visto 10. Mas porque Cristo não pecou, ele foi perseverante até o fim. Ele de fato bebeu do cálice que era dele e foi até o final da sua cruz, do final do seu propósito. Quando ele gritou aquele está consumado, eu vim, não pequei, estou morrendo por eles, sei que tu vai me ressuscitar. Por causa disso, eu tenho paz com Deus, né? É a graça que nos traz o quê? Reconciliação. Cara, um dos maiores benefícios que a graça nos traz é ter paz. Assim diz a palavra em Romanos capítulo 5. Quem puder abrir lá e ler Romanos capítulo 5. Na verdade, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o livro de Gálatas. Tudo que se fala a respeito de graça é o quê? Salvação, perdão, justificação, né? Porque Ele nos amou primeiro e a gente está aqui hoje. Então, quando você se chega no seu quarto para orar ao Senhor, nossa, pandemia, poxa, coronavírus, vou pedir aqui para Deus me livrar. Entenda que quando você está orando, Deus está recebendo porque tem o sangue de Cristo te reconciliando. E é essa reconciliação com o Senhor que te traz paz. É saber que estamos no Senhor que nós temos paz. É saber que se o mundo todo acaba, se tudo termina, nós temos Cristo. E por isso nós temos paz. Amém? Então, isso, a falta de perdão atrapalha, sentimos os efeitos da graça completamente, Pedro. Completamente. Até porque tanto pra gente como pros outros, né? Jesus fala assim, cara, se vocês perdoarem, eu também vos perdoarei. E é interessante que tem muito cristão que não consegue perdoar. E é por isso que o coach, na verdade, o coaching é bíblico. A Bíblia é que não é coaching. Por quê? Porque 100% do coach corresponde, sei lá, 10% da Bíblia. Amém? Mas 100% na Bíblia não vai corresponder jamais o que é simplesmente um coach. Mas, ou seja, muitas ferramentas do coach são verdadeiras. E o que é que a maioria dos coaches falam? Perdoem, né? Vão na mente de vocês, busquem quem lhes fez mal, quem lhes magoou e perdoem. Por quê? Porque naquele momento, né, se trata sobre outra pessoa, se trata sobre você. E é exatamente a pergunta do Pedro. Porque quando você libera perdão, o Senhor libera graça na tua vida. Amém? Então, na verdade, a expressão graça, ela é tão ampla que às vezes a gente um pouco deturpa ela, né? A gente acha que viver graça é viver libertinagem, né? Porque estamos na graça, nós não temos que ter uma conduta de vida, né? Nós achamos que a graça, pronto, acabou-se. Quando na verdade, no próprio Novo Testamento, quando eu vejo lá em Tiago, até respondendo a pergunta do Pedro ainda, em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 8, se eu não me engano, ele fala assim, que Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Como assim? Aqueles que são soberbos, eles não recebem uma porção de graça que o Senhor tem para a vida deles. A mesma coisa a respeito do perdão. Se eu não perdoo, infelizmente, o Senhor não pode estar derramando graça sobre a minha vida. Amém? Mas eu quero ir um pouco mais além, né? Porque, como o André e o Ítalo responderam, graça é muito mais do que termos salvos, é muito mais que nós recebermos reconciliação, é muito mais do que nós termos paz com o Senhor. De fato, é uma nova capacitação do alto, né? A Socorro até botou aqui no começo da nossa live. Paulo estava lá falando aos Coríntios na sua segunda carta, que na verdade era a quarta carta, né? Mas aqui na Bíblia nós só temos duas. E ele fala assim, que, cara, a minha carne estava fraca, né? E eu pedi ao Senhor para que retirasse esse espinho da minha carne. Mas o Senhor me respondeu,
Peraí, bota já. O que foi que Deus respondeu para Paulo? A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Em outras palavras, fraqueza, na verdade, quando a gente vai traduzir, é uma incapacidade. Amém? Então, quando Deus está respondendo aquilo para Paulo, o que é que ele está falando? Eu até botei aqui nas minhas palavras. Ele está botando assim: a minha graça, Paulo, é o meu revestimento de poder. E ela é aperfeiçoada nas situações que estão além da sua capacidade. Amém? Agora vocês estão entendendo um pouquinho a mais a respeito da graça? A graça ela vem muito mais. Até porque, como a gente vai ver no final, cara, salvação é favor merecido, é dom de Deus. Perdão é favor merecido, é dom de Deus. Cura é favor merecido, é dom de Deus. Libertação é favor merecido, é poder de Deus. Ter o Espírito Santo dentro de nós, nos quais, olha a nossa carne, continua sendo favor merecido, graça de Deus. Ou seja, o que Deus está falando para Paulo, cara, beleza, tu tem tua fraqueza, mas na tua incapacidade de se tornar forte, a minha graça é que te completa. A minha graça é que te leva além. Amém? O próprio, na verdade para Paulo, né? E Pedro, na sua epístola, nas suas introduções, ele fala o quê? A graça e a paz vos sejam o quê? Multiplicada. Graça e paz pode estar sendo sempre o quê? Multiplicada. Nunca é uma porção única, uma porção pequena e única. É tanto que o próprio Jesus Cristo, a palavra diz lá no Evangelho de João, que quando ele veio, nós vimos graça sobre graça. E Pedro continua, porque ele, nessa graça, já deu tudo o que era necessário para que a gente vivesse uma vida simples e piedosa. Não é isso que Pedro fala? Ou seja, a graça já nos liberou tudo que nós precisamos viver para o momento presente e para o futuro. Não se trata simplesmente de perdão de coisas do passado, mas uma capacitação para que a gente esteja sempre olhando para frente, né? Com convicção de que o Senhor é por nós e conosco. Amém? Então, graça se trata muito mais a respeito do que nós estamos manifestando no presente do que simplesmente do que nós somos perdoados do nosso passado. Amém? Então, se eu fosse definir graça, o maior desafio da igreja hoje não é simplesmente pregar perdão, porque todo mundo quer ser perdoado, né? Quem não quer ser perdoado? Quem não quer sentir essa paz? Quem não quer de fato ter paz consigo mesmo? É por isso que eu sempre falo, cara, quando Jesus está debatendo com alguns fariseus em João capítulo 8, ele fala para aqueles que estavam recebendo a sua palavra: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quando ele fala em libertação através dessa verdade, ele não está falando simplesmente para pessoas que não acreditavam nele. Ele estava falando para aqueles que acreditam nele. Ou seja, libertação é necessária. E toda vez que eu falo de libertação, é libertação para quem já é cristão. Eu estava conversando ontem com a Belinha e eu fiquei sabendo as revelações a respeito de algumas pessoas da minha família que já eram cristãs e tudo, e a gente estava conversando a respeito de alguns congressos que até algumas pessoas da igreja foram por aí fora a respeito de libertação. Cara, como eu queria que toda a minha igreja fosse para um congresso de libertação, recebesse de fato essa graça sobre libertação. E eu estava pensando a respeito de um pastor que ele é muito específico no tema, em tema de libertação, e um deles é o aborto. E eu fiquei sabendo que uma pessoa da minha família, cristã, ela acabou abortando. E ela passou a vida toda sendo presa por aquele assunto, né? Na verdade, por aquele assunto não, por aquele acontecido. E ela faleceu, né? Era uma pessoa mais velha já. E eu falei, poxa, para a pessoa que estava me contando da minha família, poxa, essa pessoa precisava de libertação. Ela precisava de libertação. Porque desde o dia que ela abortou até o dia que ela faleceu, eu fiquei sabendo que ela chorava todos os dias por causa disso. Ou seja, e ela era cristã. Ou seja, ela precisava de libertação. Ela precisava de fato sentir essa paz que somente Deus pode dar. Somente olhando e sentindo e provando um pouquinho dessa cruz, de fato pode haver essa paz com o Senhor. Amém? Mas o que eu quero dizer, eu estou acabando divagando aqui para outro assunto, é que se eu for pregar simplesmente paz, perdão, cara, isso tudo todo mundo vai querer. Mas o desafio da igreja, de fato, é manifestar essa graça. Barnabé, a palavra diz em Atos capítulo 11, que
alguns de fala grega começaram a se converter lá em Antioquia, né? E por causa disso, os apóstolos lá em Jerusalém enviaram quem? A Barnabé. E quando Barnabé chega em Antioquia, a palavra diz que ele não simplesmente ouviu a respeito da graça. Ele viu a graça sendo manifestado através daquelas pessoas que tinham acabado de se converter. Ou seja, ele viu a nova natureza de Cristo sendo manifestada naquela cidade. Não era algo simplesmente teórico, não era algo simplesmente a ser pregado nas ruas, não. Era algo que eles estavam vivendo sem nem saber, né? Ou estavam pregando, na verdade, sem saber que estavam pregando a respeito de graça. Porque Barnabé, quando chegou lá, ele viu uma cidade sendo transformada, pessoas sendo transformadas. E você só consegue isso se entende o que é de fato graça. Porque a mesma graça que perdoa é a graça que te leva para frente. A mesma graça que te deu paz é a graça que vai te dar convicção do futuro. Glória a Deus. Então, é por isso que, quando anotei até aqui, percebendo que Barnabé ele viu a graça nas pessoas. E logo depois você vai ler lá a palavra em Tiago, que ele fala assim, cara, é o seguinte, me mostra então a tua fé, que eu vou te mostrar as minhas obras. E quando a gente entende que aquela palavra de Tiago lá está falando, ele não está falando simplesmente de obras caridosas, na verdade, né? Porque geralmente quando a gente lê aquilo, a gente pensa o quê? Poxa, cara, Tiago está dizendo que a fé sem obras, ela é morta. Não, mas minha fé é viva. Então o que é que eu faço? Eu saio distribuindo sopa, saio distribuindo dinheiro, brinquedo no dia das crianças para criança carente. Mas na verdade o que Tiago está falando ali é completamente diferente de obras caridosas. Até porque quando você vai comparar com o que Paulo falou em Efésios, você pensa que a Bíblia está em choque. Porque ele fala o que lá em Efésios? Cara, por obras vocês não são salvos. Mas aí você chega lá em Tiago e fala, a fé sem obras, ela é morta. Mas a obra que de fato o Tiago estava falando é a obra que vem através do Espírito. É através da graça. É você em crescer conhecimento do Senhor, manifestando o reino de Deus nessa terra. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do meu casamento com a Belinha. Nós casamos sem ter recurso, na época eu estava desempregado, a Belinha tinha começado a trabalhar há pouco tempo e fazia, enfim, e ela ganhava muito pouco dinheiro. Mas aqueles que de fato têm o Senhor, têm fé, né? Recebeu essa graça, faz o quê? Deus chegou, falou pra gente, falou assim, marque um casamento que eu vou honrar. Cara, a gente não tinha o que fazer, mas a gente decidiu de fato tomar atitude, né? Tomar a atitude de casar sem recurso. Então o que foi que aconteceu? Deus honrou. Mas, ou seja, foi uma obra que a gente fez através da fé. Foi um posicionamento, foi uma atitude, foi um ato que manifestou a fé que a gente tinha em Jesus Cristo. Ou seja, a fé sem obras, ela é morta não a respeito de distribuir coisas ou se você se sentir muito bem porque você está sendo muito caridoso, mas é porque você tem fé e você tem graça. Você pode orar por cura, você pode orar por manifestação do reino de Deus, você pode de fato trazer toda a realidade do alto para a sua vida. Aí sim, as suas obras começam a ser manifestadas através de graça para quem está ao seu redor. E a sua vida começa a ser uma carta viva, começa a ser um testemunho sendo contado sem palavras, mas por caminhar e por crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, a graça, algumas pessoas acham que ela vem para diminuir o padrão, né? Porque antes havia uma lei e hoje estamos no tempo da graça. Então esquece-se a lei porque nós estamos simplesmente na graça. Mas, na verdade, a graça ela vem para simplesmente elevar o padrão da lei. Então, ela jamais poderia elevar o padrão da lei sem antes nos capacitar. Por isso que muita gente se converte a Cristo, amém? Está em Cristo, mas quando começa aquelas coisas, poxa, não vou fazer sexo antes do casamento, não vou fazer algumas outras coisas, a igreja começa com não, e aí o pastor começa a pregar santificação, se santifique, não sei o que, não vá para tal canto. Algumas pessoas simplesmente elas não conseguem. Elas até tentam no começo, mas depois vai para lá, meu amigo, chuta o balde. Eu não nasci para essa vida, né? Eu não nasci para ser assim, né? Muitos amigos meus que não vivem com Cristo olham para mim e admiram a minha vida. E fala, poxa, Beto, eu acho legal a tua vida, mas essa tua vida não é pra mim não.
Mas o que acontece é que, na verdade, muitos desses cristãos que chutaram balde por não conseguirem, de fato, estar caminhando com o Senhor, por achar pesado qualquer coisa que tivesse de abrir mão, qualquer coisa que tivesse de deixar de lado, é porque eles não experimentaram essa graça, ou não entenderam que essa graça era simplesmente muito mais do que perdoar, mas que essa graça ia se aperfeiçoar nessa fraqueza. Então, toda vida que, principalmente de novo convertido, né? Que eu me sentia fraco com os convites que eu recebia, que eu me sentia fraco a respeito de que algumas coisas estavam me chamando para ir viver no mundo. No final das contas, essa passagem de Paulo sempre vinha no meu coração. Mas, Deus, só a tua graça, ela me basta. E o teu poder se aperfeiçoa em tudo o que eu sou fraco. Então, algumas pessoas não conseguem, de fato, caminhar com Cristo, não é porque elas não quiseram, não é porque elas não tentaram, ou não é porque, de fato, elas não queriam, mas é porque elas não conseguiram expandir essa graça, esse entendimento de graça, sair da mente e descer para o coração. Amém? Glória a Deus. Graça, de fato, quando a gente vai traduzir graça, a gente pode traduzir em dom, a gente pode traduzir em benefício, a gente pode traduzir, mais uma vez, né, em graça, a gente pode traduzir... O que mais? Esqueci. Mas ele fala o quê? Graça é dom do Senhor, isso vem de Deus e não de vós. Então até botei aqui que graça, ele é um dom. E como eu falei no começo, salvação é dom de Deus. Perdão é dom de Deus. Cura é dom de Deus. Ser liberto do inferno é dom de Deus. Ser liberto de quem nós somos é dom de Deus. Receber essa natureza de Deus é dom dele. Ser revestido do seu poder é dom dele. Tudo é manifestação do seu favor. E tudo ele é imerecido. Amém? Então, a gente não pode simplesmente diminuir a graça da nossa vida. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para aqueles que iam crer nele, né? E muitos creram, e porque muitos creram, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas para crer, eu preciso o quê? Conhecer. Eu não posso crer no que eu não conheço. Por isso que muitas pessoas não acreditam, não conseguem desenvolver a graça, essa capacitação no alto na sua vida, porque simplesmente elas não conhecem o poder que existe nelas, né? Tanto que alguns cristãos, traçando um paralelo bem pouquinho, na verdade bem besta, comparado ao assunto que a gente está conversando, alguns cristãos eles não sabem o valor que tem neles, né? Aí por isso que tem aquele louvorzinho, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, né? Ou seja, a gente tem que estar sempre sendo relembrado, sempre realinhando com as palavras que Deus diz ao nosso respeito, para que a gente, mais uma vez, se reposicione no que Ele fala a mim, a nós, mais uma vez. Glória a Deus. Então entendo, a graça, se eu for continuar falando e construindo o nosso pensamento, ela é salvação, ela é favor imerecido porque você não merecia, ela é dom gratuito porque de fato Deus concedeu de graça, é só você receber, você não se esforça, você não paga nada para isso. A graça te justifica dos teus pecados, tanto que eu sempre estou pregando a respeito de justificação, né? Quarta-feira talvez a gente consiga chegar na situação que Deus fala que Ele é justo e justificador. Porque é impressionante como muitos também não entendem essa expressão justificação, mas a graça, através da fé, também nos justificou. É por isso que no final das contas aquele louvor canta o quê? Cara, até em inglês, né? O louvor This is Amazing Grace. Cara, essa graça, de fato, ela é maravilhosa. É muito bom você, de fato, se adentrar num lugar santo, num lugar junto com o Senhor, tá lá em oração, recebendo essa graça de Deus. Até porque quem recebeu a graça de Deus começa a entender que tudo é graça. Até as coisas que você se achava bom, você começa a entender que é graça, né? Algumas pessoas, olha, Beto, como tu às vezes tem facilidade para ensinar algumas coisas, tu tem algumas facilidades para decorar alguns versículos. E no começo, quando eu era mais novo, eu, de fato tinha a tendência a me orgulhar da minha própria capacidade, da minha memória. Mas quando eu percebi minha pequenez a respeito do Senhor, cara, oh Deus, me desculpa e muito obrigado, porque é graça também o fato de eu conseguir decorar um versículo, é graça eu acordar de manhã e dar bom dia para minha esposa, é graça tua, Jesus Cristo, tá aqui nessa live, é graça tua, como o André tá falando, passar por provação, como diz lá em
Romanos capítulo 5, porque passado por toda provação e tribulação, no final das contas nós temos o quê? Um caráter aprovado, e isso também é graça, é ter um caráter aprovado, é ter uma personalidade mudada, moldada pelo Senhor. Ou seja, ter graça na nossa vida é deixar que de fato Deus venha mudar a nossa natureza, é dar espaço para que a natureza de Cristo viva em nós. Romanos capítulo aqui por causa da bateria. Romanos capítulo 8, ele fala assim, que não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus e caminham segundo o Espírito. E depois ele começa a falar, porque nós não caminhamos mais pela lei, mas caminhamos pelo Espírito que dá vida. Porque esse Espírito da vida é o que está em nós e é o que faz de fato a gente ter essa nova natureza. Ou seja, limitar graça a simplesmente perdão é limitar a nossa natureza, a natureza que nós temos hoje. Porque, mais uma vez, todos que estão nessa live, se deixar essa graça crescer através das nossas vidas, crescer essa graça em nós, essa nova natureza, essa capacitação do alto, aí sim, a gente vai ser embaixador de Cristo nessa terra, vai ser cooperador com o reino de Deus aqui nessa terra. De fato, nós vamos ser cartas vivas para quem não conhece a Jesus Cristo. Aí sim, porque a graça está sendo multiplicada através de nós. Por isso que a multiforme de graça ela é vista na igreja. Por quê? Porque a minha graça se multiplica com a graça da Rose, da Mádia, de todo mundo que está aqui nessa congregação, no André. Ou seja, a manifestação dessa graça vai ser uma multiforme graça, multiplicando-se em graça, em amor, perdão. Mais uma vez, quando a gente fala de graça, a gente fala, e mais uma vez, elevamos o padrão. E Jesus Cristo jamais ia elevar o padrão se não fosse te dar uma ferramenta. Por isso que agora a graça, ela vai muito além da lei. Ela fala que, é o seguinte, se tu fosse pego em adultério, tu deveria ser morto. Mas hoje eu te digo, se tu olhar só para essa mulher desejar, tu já está pecando. Se tu antes assassinasse teu irmão, a lei disse o quê? Tu seria condenado. Mas se hoje tu só amaldiçoar com tua boca, tu já está condenado. Por quê? Porque agora a graça te permite orar pelos teus inimigos. A graça te permite viver uma vida com tua esposa em paz. Essa graça, esse amor do Senhor te permite de fato viver conforme Ele quer que a gente viva. É por isso que eu amo aquela frase. Quando Jesus Cristo estava na cruz, né, se sentindo abandonado, se sentindo sozinho, né, pendurado entre o céu e a terra, Ele fala o quê? Pai, está consumado. Está consumado. Cara, aquilo mudou as nossas vidas. Não simplesmente mudou a história, né? Não simplesmente dividiu em 2020 anos depois de Cristo, 2000 e alguns anos antes dele. Não, mudou a minha história. Porque aquela frase, está consumado, Jesus está falando o quê? Eu consegui. Agora eles também vão conseguir. Eu consegui. Agora uma lei superior vai vir. Porque, que nem Romanos fala, por um homem veio o pecado, Adão, mas por outro veio salvação. Glória a Deus. E a palavra fala que Adão, ele era um tipo de Cristo. Porque na verdade não é que Cristo tinha a natureza de Adão. Mas assim como Adão influenciou a muitos, também Cristo influenciaria a toda uma geração. A palavra, o princípio que Deus instituiu no Éden foi o seguinte: cada um vai o quê? Vai reproduzir segundo a sua própria espécie. Quando Adão pecou, ele começa a reproduzir segundo a sua própria espécie, que não agora mais é semelhante à imagem de Deus, como Adão foi criado. Agora é uma espécie que foi contaminada pelo pecado. Ou seja, através de Adão, ele começou a reproduzir pecado. Mas agora, através de Cristo e da sua obra redentora na cruz, ele começa a reproduzir o que é agora? Graça. Por isso que Adão é um tipo de Cristo. Porque Cristo está reproduzindo graça, está reproduzindo vida, está reproduzindo salvação. Amém? Aleluia. Que horas são aí? Eu sei que eu falei que só. Glória a Deus. Chega, cansei aqui, pessoal. Mas eu olhei alguns comentários. Eu realmente teve uma pessoa que falou a respeito do livro O Discipulado, né? No nosso clube do livro a gente já indicou, né? Nós temos 12 livros, estamos no segundo livro já, e esse é um dos livros que foi indicado para quem está no grupo. Amém? Muitos comentários. Pessoal, obrigado aí
pela interatividade. É muito bom, na verdade, pra mim, pra gente que tá se acostumando com essa questão de live, ver vocês interagindo. Pedro, no cara tem direção à libertação? Cara, tem oração, mas culto ainda não. Amém? Culto só pra isso ainda não. Mas o que eu aconselho, cara, traz a presença do Senhor. Amém? Traz a presença do Senhor. Porque por mais que algumas pessoas não tenham tanto conhecimento a respeito de libertação, quando a presença do Senhor vem, ela vem quebrando todo o jugo, né? Ela vem de fato quebrando todo o cativeiro. É tanto que tem a unção do riso, né? Algumas pessoas criticaram, eu por muito tempo critiquei, mas a unção do riso não é porque você está rindo do que está acontecendo, da catástrofe que está acontecendo no mundo afora, não. É porque de fato quando o Senhor vem, ele está quebrando um jugo, né? Ele está quebrando a corrente. E quando essas correntes são quebradas, não há nada a se fazer, a não ser você cair na gargalhada, né? Então, é tanto que hoje a igreja, o nosso desafio não é simplesmente atrair a presença do Senhor, né? Porque quando a presença do Senhor vem, cara, a gente voa nela, né? Mas a gente consegue de fato atrair a presença do Senhor às vezes com o violão, né? Com a batida correta da guitarra, né? Uma bateria mais forte, com louvor um pouco mais forte, o povo já começa a pegar pressão, começa a rodopiar. Mas a gente trata a presença do Senhor como se fosse essa luz aqui que está comigo, né? Uma hora eu ligo, outra hora eu desligo, liguei de novo. Aí próximo domingo eu liguei, depois eu desliguei. Aí quarta-feira eu ligo de novo. A questão que o nosso desafio é a gente hospedar a presença do Senhor, né? É a gente manter, a gente preservar a presença do Senhor todos os dias, para que de fato, não importa onde a gente estiver ou quem esteja ao nosso lado, todo o nosso culto vai ter libertação, todo o nosso culto vai ter salvação. A gente vai estar tomando um café, vai estar tomando um açaí, comendo um sanduíche, vão ter essas duas coisas, amém? Vai ter um culto de adoração ao Senhor onde você estiver, porque o nosso desafio de fato é trazer a presença do Senhor até nós e mais uma vez deixar ela aqui. E como é que a gente permanece nela? Cara, só o coração muito rendido, só gente que de fato deseja muito estar com o Senhor, de dia, de noite, de tarde, de manhã. É tanto que mais uma vez é uma construção, amém? Eu esqueci até quem perguntou agora, mas de fato é uma construção, assim como ouvir ao Senhor é uma construção, né? Requer às vezes o empenho de ir para um lugar de intimidade, hospedar a presença de Deus, e não simplesmente viver de momentos, também é uma construção. Mas eu creio que quanto mais essa geração tiver com o coração rendido, tiver com o coração desejoso, tiver de fato querendo conhecer ao Senhor, se aprofundar nessa graça, deixar essa graça se expandir, aí eu fico nesse comentário e me perco. Mas a presença do Senhor vai estar conosco em todos os momentos. E que nem a Mádia falou, Deus, ele gosta de santidade, né? Deus é um Deus santo. Por isso que a gente tem que ter muito equilíbrio em santidade, graça, justiça, juízo, e entender que tudo está no mesmo bolo, amém? Não adianta a gente querer separar ou querer fazer do Senhor pedacinhos de um quebra-cabeça. Na verdade, tudo está junto um do outro. Tudo é espiritual e tudo na sua porção é santa, é boa e é edificante para o corpo de Deus. Ou seja, nesses dias, eu sei que às vezes pode ser complicado uma quarentena, né? Ficar só em casa, não sei como está no Cariri, aqui em Fortaleza está um pouco mais séria a situação, então está sendo quarentena mesmo, mas se essa quarentena tiver a presença do Senhor 24 horas por dia, todas as horas do dia, palavras, louvores, adoração, cara, quem vive de momento não pode dizer que tem relacionamento, amém? Se eu vivesse simplesmente de momentos com minha esposa, eu jamais diria que eu tenho um relacionamento com ela. Mas eu tenho um relacionamento com ela não é simplesmente porque a gente vai ser pai, não é porque um dia a gente casou, mas é porque eu acordo, eu converso, a gente briga, a gente discute, a gente faz as pazes, a gente se beija, a gente de fato vive um relacionamento todas as horas, todos os dias. E assim é com o Senhor, amém? Durante esses dias muitas pessoas têm falado, né? E muitas lives têm sido feitas porque não tem muito o que se fazer, né, pessoal? Na verdade não tem muito o que ser feito. Então o pessoal vem pra live, passa o dia em live. E muita gente tem falado a respeito desses dias, né? Algumas pessoas falam, se arrependam, a igreja tem que se arrepender. Outras, a igreja tem que fazer algo, né? Se posicionar em, sei lá, qualquer ajuda que possa ser dada. Cara,
eu sendo bem sincero, se eu não sei o que de fato são esses dias estão dizendo, se eu não consigo ter o discernimento, o conselho que eu tenho para minha vida e que eu tenho para o de vocês é não falem nada, amém? Vamos para o Senhor, escutem ao Senhor, né? De fato, deixe a presença dele vir, e a partir daí, o que ele falar, você começa a reproduzir nas lives, porque eu vou ser bem sincero, muitas palavras vieram a respeito de arrependimento, né? Se arrependa, a igreja do Senhor tem que se arrepender, e eu acredito no arrependimento, né? Até porque aquela palavra lá de 2 Crônicas, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e de fato buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei sua terra. Enfim, eu creio muito nisso. Mas eu creio que todo culto nosso é de arrependimento, né? Toda vida que o Senhor vem de fato com mais força é quando tem corações dispostos a se arrependerem. Então por isso que a gente está sempre dizendo que, cara, se arrependa. Antes aqui a gente tinha uma prática de antes de subir ao monte aqui em Fortaleza, a gente se ajoelhava e a gente começava a contar os pecados um dos outros. A gente começava a se arrepender. Antes de subir o monte a gente ficava de joelho e falava assim: ei, o que é que tu tem contra o teu irmão? Né? Alguém tem alguma coisa contra alguma pessoa aqui? Quer pedir desculpa agora antes da gente subir ao monte? E naquele momento a gente se expunha, né? A gente botava à exposição o que estava acontecendo. E quando a gente subia pro monte, era lindo, cara, era maravilhoso. Mas, ou seja, eu creio que pregação de arrependimento não é para momentos também, é para todas as horas, né? É porque, na verdade, a gente vê a palavra arrependimento como uma palavra ruim, né? Se arrependa, porque a gente tem muito na nossa mente, né? Nossos ouvidos, quando a gente lê aqui a palavra e vê João Batista pregando, se arrependa, o raço de víboras, né? E a gente acaba interpretando como se fosse algo ruim. Mas na verdade, quando a pessoa chega pra mim, um profeta, meu pastor, amigo, meu pai, minha mãe, quem quer que seja: Beto, cara, tu tá errado. Beto, tu vacilou. Beto, tu precisa mudar isso. Cara, eu me acostumei, eu já botei no meu coração que eu amo a palavra arrependimento. Então toda vez que alguém chega pra mim e me mostra, ou mesmo o Senhor vem e me faz perceber, cara, obrigado, meu Deus, por ter me mostrado, por ter me dado uma oportunidade de eu me arrepender. Porque quando eu me arrependo, eu estou simplesmente me realinhando com o que o Senhor tem para minha vida. Quando eu me arrependo, eu estou simplesmente voltando para um propósito no qual Deus planejou para mim. Ou seja, eu sempre vejo arrependimento como uma palavra preciosa para minha vida. Então eu creio que o nosso culto sempre é de arrependimento, né? A sensação que eu tenho, mais uma vez, é que esses dias serão levantados dias de governo, né? Homens e mulheres que de fato o Senhor pode confiar, mas eu não tenho essa convicção, até eu parei de pregar um pouco isso, porque eu não quero estar aqui replicando para vocês palavras muito bonitas e que vocês vão se impressionar, que vocês vão gostar e vão se sentir mais confiantes. Não, o que eu acredito, isso eu acredito, esses são dias para as 32 pessoas que estão aqui, estão se mantendo aqui. A igreja, ela está com os fundamentos definidos, né? Ela está com a visão, ela está com a missão, ela está de fato sim com a visão dos profetas e tá sim com a missão dos apóstolos. Então o que vem depois disso, cara, são tempos de ensino. Por isso que a gente está fazendo live todo dia. Ensino, evangelização e cuidado. Amém? Eu creio que essas três coisas de fato se abrem a oportunidade da gente estar fazendo com toda sabedoria e com toda graça. Mas evangelização, ensino e cuidado são as coisas que eu creio que a gente mais pode estar se adentrando nesses dias que estão se passando. Pessoas estão abertas para serem evangelizadas, pessoas estão abertas para serem ensinadas, e há muito tempo e pessoas precisando de cuidado. Amém? Ou seja, a igreja, que ela é apostólica, ela já está fundamentada em seus fundamentos. Visão, temos os profetas. Amém? Missão, nós temos os apóstolos. Mas agora vem o que de fato a igreja, pelo menos durante a maior parte do seu tempo, só conseguia ver no fundamento. Ele fica embaixo, né? Ele não fica na construção. Então, mas agora está chegando o momento da gente ver um pouco mais da construção. A gente já construiu, a gente cavou, a gente botou as estacas, botamos os fundamentos, mas agora a gente tem que começar a botar um pouco do que se vê. Deixar de fato essa graça ser manifestada, deixar de fato essa graça ser vista através de evangelização, ensino e cuidado. Cuidado, cuidem dos outros, cuidem de vocês. Ensino, sempre se disponham a estar ensinando. Mas eu quero falar a respeito da evangelização. Cara, o terreno está pronto. A colheita é só chegar.
E na verdade, o que a igreja às vezes erra muito na evangelização é só por conta na hora de jogar as redes. Mas eu gosto de algumas palavras dos evangelistas que falam que na verdade as redes já estão postas, os peixes é que estão pulando dentro. Ou seja, eu creio que para esses dias vão ter muitos peixes pulando dentro da nossa live, vão ter muitos peixes pulando para a sua convivência, vão ter muitos peixes pulando para o seu raio de influência, seu raio de atuação. E eu digo mais, serão peixes muito preciosos, né? Não vão ser qualquer peixe, não é qualquer bagre, não. É peixe de fato bom, peixe gostoso. O que é que eu quero dizer com isso? Vai ser peixe da tua casa, vai ser peixe da tua família, vai ser peixe de fato próximo a ti, que tu sempre quis uma oportunidade para falar do Evangelho, e essa palavra nunca quis. Mas esses são tempos que essas pessoas vão sim receber. Essas pessoas vão sim chegar perto, elas vão querer te ouvir, elas vão querer saber por que tu tem essa convicção em meio de guerra, eles vão querer saber por que tu tem essa paz em tempos de tribulação. Elas vão querer saber e ter o que você carrega. Amém? Então, fique com Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada nas nossas vidas, né? A multiforme graça dela seja vista nas nossas reuniões, seja da Igreja Religare, seja de qualquer congregação que esteja aqui representada. Amém? Eu creio sim que essa graça vai ser manifesta. Recebam e vivam toda a natureza do alto, tudo seja revestido de fato do poder de Deus, porque é assim que a gente consegue manifestar sinal e maravilha. Quer ver a igreja começar a aparecer milagre mesmo? O mar se abrir, pôr de ouro descer nos nossos louvores, o cego começar a ver, o surdo começar a ouvir, é quando a gente de fato deixar essa graça multiplicar e a gente começar a caminhar em amor. Porque toda vida que essa graça é multiplicada, a gente olha com amor. Muitas vezes a igreja ela não consegue andar em sinal e maravilha porque ela não consegue amar. Porque ela tem incapacidade de amar, né? Ela tem incapacidade enorme de amar. Eu não gosto de tal pessoa. Não suporto fulano. Esse crânio é desse jeito. E cara, a gente barra o que a graça de Deus de fato quer fazer no nosso meio. A gente barra porque a gente é... Desculpa a palavra, a gente é muito trouxa, a gente não consegue pensar nem nos benefícios para nós mesmos. Porque se a gente caminhasse em amor e essa palavra dizer assim, eu não consigo amar, cara, risca do teu vocabulário. Porque se tu entendeu graça, tu consegue amar. Se tu entendeu graça, tu é para riscar do vocabulário qualquer tipo de eu não consigo amar, não consigo conviver, não consigo estar, não consigo orar por tal pessoa. Se você entendeu graça e o que o Senhor fez pela sua vida, essas palavras são riscadas do nosso vocabulário. Amém? E assim a gente vai começar a ver a multiforme graça do Senhor sendo revelada no nosso meio. Aleluia! Então eu vou orar, Jesus Cristo, meu Deus, no teu santo nome, Pai. Quando de fato a tua palavra é manifestada, Senhor Deus. Quando a tua palavra ela é exaltada, meu Deus. Não dá vontade, Yeshua, de ficar explicando, de ficar ensinando. E, na verdade, Deus, vem até um sentimento muitas vezes um pouco egoísta, Pai. De querer estar orando simplesmente com o Senhor, porque é gostoso estar na tua presença, meu Pai. Então no teu santo nome, Yeshua, eu te peço, meu Deus, que tu venha abençoar, meu Deus, cada vida que esteve aqui nessa live, meu Deus. Cada vida que simplesmente só passou, Senhor Deus, entrou e saiu, aos que permaneceram, Pai. Que a tua graça seja manifestada, o teu amor, Senhor Deus, a tua misericórdia, a tua justiça, meu Deus, a tua santidade, meu Pai. Em tudo, Senhor Deus, nós venhamos ser, Jesus Cristo, completamente equipados com as tuas ferramentas do alto, meu Deus. Pai, que a nossa oração, Jesus, eu creio que muito vai ser eficaz, não simplesmente porque somos justos, mas porque estamos deixando essa graça ser multiplicada em nós, Pai. Nós, Senhor Jesus Cristo, vamos caminhar em amor, Pai, porque sabemos que um dia Tu nos amou, Senhor Deus. Nós não conseguimos, Pai, ou nós não podemos fazer, Jesus Cristo, para quem está em Ti não existe isso, meu Pai, porque nós caminhamos não pelo que nós vemos, Pai, não pelo que ouvimos, mas de fato caminhamos porque Tu, Espírito Santo, se move em nós, Pai. Nos movemos pelas palavras que Tu diz, Pai. Nós nos movemos, Pai, pela cruz, que por mais que a gente não consiga enxergar, Senhor Deus, a gente tanto se gloria e agradece por conta dele, Pai. Obrigado por ter ido até o final. Obrigado por ter ido, Jesus Cristo, e dito a frase estar consumado, Pai, e nos ter libertado, nos ter salvado, nos ter perdoado, ter liberado para nós, Pai, uma nova natureza, meu Deus. Ser revestido do alto, Jesus Cristo. É isso que nós somos para nós que
estamos em Ti. Então, no nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor Deus, todos os cultos. Abençoa o Teu corpo, meu Deus, que vai acontecer mais tarde, meu Deus. As reuniões que irão acontecer através das lives mais tarde, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, queremos o Teu reino, queremos ver esse país, Senhor Deus, sendo infestado pela Tua presença, meu Deus, sendo infestado pelo Teu Evangelho, Senhor Deus, de vidas sendo salvas, de vidas quebrantadas, de vidas arrependidas, no nome de Jesus Cristo. Eu creio que o Brasil vai sim experimentar e viver tudo isso, meu Deus, porque como é bom Te servir, como é bom estar contigo, meu Pai. Tem misericórdia de quem não Te conhece, meu Deus, tem misericórdia das pessoas, Pai, que possam estar falecendo, meu Deus, e que a todos, meu Deus, seja dada, Senhor Deus, mais uma oportunidade para todo mundo entender o como é bom estar com o Senhor. No nome de Jesus Cristo, é assim que eu Te louvo, Te adoro e Te agradeço, no nome de Jesus, amém. Pessoal, 6h30 vai ter o nosso culto, amém, até a Rose botou aqui online. Quem quiser, caso não for ter alguma coisa da sua congregação, amém, se for ter da sua congregação, permaneça lá na sua congregação, glória a Deus, somos o mesmo corpo, né? Simplesmente nos reunimos em lugares, em canais diferentes, mas somos o mesmo corpo. Amém? Então, glória a Deus. Fiquem com Deus. Quer falar alguma coisa, amor? Amém. Então, saudade de todos vocês que estão no Cariri. Espero voltar logo. Graças a Deus, Manuzinha tá bem. Tá com 37 semanas, indo para 38 já. Ore por nós, para que o parto aconteça tudo na paz, né? A Unimed está lotada, então a gente está vendo como é que vai ser. Mas em tudo, eu creio que na intercessão. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado a todos, Rodrigo. Obrigado a todos aí pela interatividade, por estar sempre aqui falando. A Marina. Oi, tia Marina. Viu? Pessoal, foi bom. Lenir, Mádia, Breno, Rose. Nos vemos em breve. Amém? Tô aqui em Fortaleza, estamos longe, mas estamos juntos no só Espírito. Amém? Valeu, pessoal. Beijão, glória a Deus. Tchau, Alisson. Olha, Alisson. Valeu, Rodrigo. Valeu, cara. Valeu, John. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Antes de